Vamos zerar o mundo. Vou começar com corretivo em toda a pálpebra móvel e também ali na região da olheira. O corretivo vai funcionar como um primer, ele vai fixar melhor a sombra e vai deixar o produto com uma pigmentação melhor. Abaixo da sobrancelha já tem o nosso famoso lápis bege, tá bom? Apliquei aquele meu mesmo, Pérola Negra, porque eu quis um efeito mais suave. Eu vou usar na pálpebra móvel uma sombra clarinha, um rosadinho, meio bege, é quase um bege, mas tem uma nuance de rosa. Vou aplicar em toda a pálpebra móvel, subindo ali até onde o pincel afunda, que é o côncavo, e também preenchendo o cantinho interno. Também vou aplicar rente aos cílios inferiores, tá bom? Diferente, né? Aplicar sombra clara aí, mas a dela, pelo que eu vi ali naquela imagem, tem. Vou pegar uma sombra vinho, eu tô usando só a paleta Chocolate Bar praticamente, tá bom? Muito mais fácil usar uma paleta só, né? Vamos facilitar. Vou esfumar essa sombra no côncavo e canto externo. Ela é mais puxadinha essa maquiagem, então você vem ali até o côncavo e leva pra fora, como se você fosse chegar ali na região das raízes das costeletas. Vou pegar uma sombra da mesma paleta, mas é um vinho marrom mais cintilante e vou esfumar no meio do côncavo. Estamos usando sombra cintilante no côncavo ultimamente, né? Pode ver que a dela tem uma nuance que vai se apagando meio cintilante. Bem de leve, bem tranquilo para se misturar com o vinho. Delineador em gel. Pincel chanfrado, vou aplicar em toda a linha d'água e vou fazer esse link no cantinho interno que liga a parte inferior com a parte superior. Muita calma nessa hora para não enfiar o pincel no olho e estragar tudo. Eu digo isso porque eu sou o tipo de pessoa que faz isso, gente. Eu enfio o lápis dentro do olho, o pincel também. Mas enfim, voltando, vou aplicar rente aos cílios inferiores, bem rente. Vou levar para fora o delineador, já fazendo um suave gatinho, e vou preencher toda a região rente aos cílios superiores. Eu já estou com cílios postiços, ok? Não me lembro qual é agora, depois eu vejo e coloco para vocês a informação. Vou preencher o cantinho externo também com o delineador, dando leves batidinhas, bem leve mesmo. Saio correndo, pego a sombra preta opaca e vou esfumar esse delineador, porque foi muita ousadia minha fazer isso. Mas é legal porque vai ficar bem pretinho e vai fixar bem, mas eu tenho que esfumar muita sombra preta ali com muita rapidez para não deixar esse preto manchado. Se você não quiser fazer isso que eu fiz, faça um lápis macio que é mais fácil de esfumar que o delineador, tá? Sombra preta opaca, vou aplicar por cima do delineador em gel que eu apliquei rente aos cílios inferiores para dar uma leve esfumadinha na borda. Eu aplico ali na hora, bem ali onde acaba o pretinho, tá? Porque senão fica muito marcado, eu gosto de deixar um efeito mais esfumado, tá vendo? Bem de leve. Volto para a sombra clarinha, rosinha, com pincel chanfrado, e vou aplicar abaixo desse preto. Encostando um pouquinho nele, tá vendo? Daí fica tipo um preto, uma misturinha de preto com esse rosinha, que vira tipo um prata, né? E depois o rosinha. A maquiagem tá pronta, finalizei com máscara, né? Em cima e embaixo. E é isso, gente. Os cílios eu usei o Juice Volume 05. Lembrei dele agora, da First Kiss Nova York. Também é um cílios que eu adoro. Ele é mais volumoso no cantinho externo, bem parecido com o dela. Na pele, o bronzeador iluminador e o batom. É uma misturinha muito louca que eu fiz, porque eu não tinha batom desse tom. Eu apliquei primeiro uma camada do batom Úrsula, da minha coleção Pausa para Feminices. Depois eu apliquei um pouquinho desse GTES, não sei como é que fala, da Dylos. E por fim, finalizei com o Marron Lee, lançamento da Candice Berenice, da linha de batons mate, para deixar um leve toque chocolate. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu adoro fazer maquiagem inspiração, e a Rihanna é uma inspiração para uma vida toda. Se você gostou, deixa um like aqui para mim, deixa um gostei, e também se inscreva no canal. Muito obrigada por tudo, novamente, arrasem nesse fim de semana, viu? Grande beijo! Oi, gente, tudo bom? A maquiagem de hoje é essa aí que vocês estão vendo. É o famoso, né, idolatrado e muito querido olho preto esfumado. Eu adoro essa maquiagem, acho que é a maquiagem que eu mais uso, assim, pra sair, porque é muito prática e funciona com qualquer tipo de roupa, né, com qualquer brinco, enfim, é muito linda. Eu já fiz tutorial dela em foto, essa aí que vocês estão vendo, e eu fiz em vídeo a mesma maquiagem, usei os mesmos produtos, até o mesmo cílios postiços, que é um cílios de eBay, gente, é um cílios chinês, assim, mas ele é muito bom, muito bonitinho.
Eu usei também a palette de sombras do Pausa para Feministas para Tracta, né, que é esse quarteto, que é o quarteto que eu sempre indico para quem me pergunta o que comprar, porque tem marrom opaco, tem preto opaco, tem o bege, que é para iluminar, e tem um douradinho, que é um ouro velho, assim, que funciona para qualquer pessoa, né, uma cor coringa, assim, para dar um brilhinho. Eu recomendo muito, a qualidade é bem bacana, as sombras não esfarelam, enfim. Uso tanto para fazer uma maquiagem assim, o olhão preto, como uma maquiagem mais básica. Bom, chega de papo, vamos lá. Para começar, lápis bege abaixo da sobrancelha. Eu faço isso para aumentar meu olhar, faço isso porque define melhor o contorno da minha sobrancelha e também porque facilita o esfumado. Na hora que eu aplicar a sombra marrom ali no côncavo, ela vai encontrar com bege e vai ficar mais clarinha, basicamente. Esse passo é mais trabalhoso da maquiagem. Você vai passar preto em todo o contorno do olho, tanto na pálpebra móvel, como rente aos cílios inferiores e também na linha d'água. É assustador porque você aplica esse lápis e fica muito borrado, fica horrível, tá? O acabamento fica bem ruim mesmo, mas assim, não se preocupa, a gente vai esfumar, a gente vai fazer um monte de coisa e a coisa vai melhorar, eu garanto. Então assim, não desiste. Eu tenho certeza que muita gente começa a fazer, acha que tá borrado, que não tá legal e desiste no meio do caminho. Ou seja, minha amiga, não desista, vai dar certo. Continue aplicando, continue a aplicar, vai dar tudo certo. Pode contornar tudo, meio borradinha mesmo. Tem que ser um lápis macio, tá? Sem querer vender meu peixe, mas o Pérola Negra ele é bem macio. Mas já vendendo, né? Sem querer vender, mas já vendendo. Pérola Negra é ótimo. Você esfuma rente aos cílios inferiores com pincel reto. Eu uso esse que é o E20 da Sigma. Eu esfumo rente aos cílios inferiores, espalhando o lápis, dissolvendo o lápis. E também ali em todo o contorno que eu fiz ali na parte superior, cantinho interno, enfim, vou espalhar tudo. Quando eu era novinha, mais novinha, eu fazia só isso. Eu aplicava lápis em todo o contorno. Eu não subia tanto, eu não era tão corajosa. Passava um rímel e boa. Era a minha maquiagem da vida. Aí eu dei uma evoluidinha, né? Mas enfim, continua sendo uma coisa legal. Eu contorno agora com sombra marrom, com o mesmo pincel. Contorno todo esse preto que eu fiz com lápis com a sombra marrom. Mais uma vez, a maquiagem não precisa ficar perfeitinha nesse momento, porque a gente vai esfumar. Mas é importante colocar bastante marrom ali para ter produto para esfumar. O lápis preto ele é difícil de dissolver, então quanto mais marrom tiver, melhor, vai ficar mais fácil de você esfumar, entendeu? Por isso que eu coloco primeiro e na sequência, agora eu vou vir com um pincel fofinho, com a mesma sombra e vou esfumar, com movimentos circulares. Ali onde eu tô bem em cima do lápis preto, eu faço um movimento mais forte, eu pressiono mais o pincel contra a pálpebra, porque eu preciso dissolver esse lápis. Conforme eu vou subindo, eu vou tirando a pressão do pincel, né? Vou fazendo com que ele encoste menos na minha pele. Dessa forma, o marrom fica mais claro, fica mais suave. É o truque do esfumado, pressão no pincel. Pouca pressão fica mais claro, muita pressão fica mais escura, mas a pressão às vezes é importante para você dissolver ali o produto, para, enfim, deixar o acabamento sem marcação. Bom, agora eu vou aplicar sombra preta opaca, com leves batidinhas, em toda a pálpebra móvel. Eu apliquei umas 3 camadas, tá? Aplica uma, depois outra. Vai construindo, porque é importante que fique bem escurão, né? Afinal de contas, é um olhão preto. Não pode ficar aquele olho preto minguadinho, assim, chumbo. Tem que ficar preto, preto, preto. Então, não economiza na sombra. Põe sombra, por favor, põe sombra. Agora eu vou pegar um pincel pequenininho, a mesma sombra preta, e eu vou esfumar o encontro da preta com a sombra marrom, para não ficar nenhuma marcação, aquilo que eu já expliquei. Vai esfumando, esfumo também rente aos cílios inferiores, para selar o lápis, e o lápis não derreter, não escorrer. E vou fazendo isso até a hora que eu achar que tá ok. Mais uma vez eu volto para a sombra marrom e para o pincel fofinho. E dou aquele acabamento final, né, gente? Eu sempre volto na marrom, né? Enfim, fica bom, né? Vale a pena. Tão rapidinho, faz tanta diferença. Bom, você pode não iluminar, você pode simplesmente deixar preto, mas eu não consigo, meu olho é pequeno, eu acho que fica menor ainda. Então eu dou uma iluminadinha de leve ali no cantinho interno com a sombra lua. Quando ela encontra com o preto, ela fica levemente dourada. Para finalizar, delineador preto na linha d'água, que é um costume que eu tenho, porque é a única coisa que dura na minha linha d'água mesmo. Eu aproveito que eu tô com o pincel sujo e vou dar uma escurecidinha ali rente aos cílios inferiores. E eu vou dar uma carimbada na pálpebra móvel com esse delineador que sobrou ali. Eu não pego mais, é só o que sobrou mesmo.
Tá vendo? O carimbo para deixar mais preto e para fazer com que dure mais. Como eu passei o delineador, tem que voltar, né, pro preto. Passa um pouquinho de preto esfumando ali. Bem pouquinho. Só para garantir, né, porque a coisa a sombra opaca, ela vai selar, entendeu? Esse delineador mesmo. Não que ele não esteja selado antes, mas a sombra, ela vai segurar com toda certeza. Eu finalizo com cílios postiços. Eu tenho um tutorial disso aqui no blog. Aqui no blog não, aqui no YouTube. No blog também, né? Enfim. Só clicar ali no cantinho para você conferir. Tá pronto o nosso super olho preto esfumado. Se você não quiser um esfumado marrom, você pode fazer com cinza. Mas eu recomendo o marrom porque ele dá um acabamento bonito para a pele. Do marrom, do preto vai para o marrom e vai para a pele, entendeu? Então funciona. No lábio eu usei uma mistura de batom taupe com dunas. Eu apliquei o taupe no contorno e o dunas dentro. Eu ensinei isso no tutorial da Rihanna, tá ali no cantinho. Pode clicar para você ver inteiro. Não tem segredo, é só contornar todo o lábio com o batom mais escuro, como se fosse um lápis. E aí dentro você aplica o mais claro, que eu tô apaixonada, né, pelo meu dunas, tô usando direto. No rosto eu usei pó bronzeador e iluminador, que é o de blush da minha coleção também. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e curtam o vídeo se você gostou. Muito obrigada. Tchau, tchau.